Tá bom. Então, primeiro eu agradeço a presença de todos. Então, esse nosso estudo aberto da Sociedade Teosófica da Loeshwa. Nosso tema de estudo é Yoga Vidya, né? Essa sabedoria do yoga, conhecimento do yoga, filosofia do yoga, né? Nós vamos falar um pouquinho disso a respeito hoje, né? Então, para começar, eu vou passar uma outra tela aqui para vocês. Mas não é para ninguém sair correndo da nossa sala de estudos virtuais, né? Eu só estou compartilhando aqui algumas cenas que demonstram o sofrimento da humanidade, né? Como pano de fundo para a gente fazer algumas reflexões, tá? Então, eu sugeriria para vocês duas perguntas. A primeira: existe alguma forma de cessar o sofrimento? E a segunda pergunta, e talvez a mais importante dentro de um estudo de um sistema espiritual de yoga: existe alguma forma de fazer cessar o sofrimento do outro, do meu próximo, né? Eu fui buscar essa resposta para nossa reflexão, nosso estudo de hoje, lá no Yoga Sutra de Patanjali, tá? A gente vai ver um pouquinho do Yoga Sutra de Patanjali hoje, mas principalmente a gente vai aprofundar mais no nosso próximo encontro no mês que vem. Hoje a gente vai trabalhar mais com o livro do Geoffrey Hodgson, Autorrealização através da Yoga. Eu vou trazer então o conceito aqui do Patanjali. É o Sutra 2.16. Ele fala: o sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado. Os Yoga Sutras de Patanjali, eles foram compilados provavelmente entre o ano 200 a.C. ou 200 depois de Cristo, né? Patanjali. Ele não é o criador do sistema do yoga. Ele é o compilador. Ele reuniu o que de melhor havia na época de yoga na Índia. Ele reuniu nesses sutras, né, que servem de estudo para nós até hoje. A gente, como eu disse, a gente vai abordar melhor, né, esse Yoga Sutra no próximo encontro. Eu quis trazer esse aqui mesmo, que é para dar início ao nosso estudo de hoje, então, que ele fala, né? O sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado. Que sofrimento que é esse? Né? A gente pode imaginar que seja o karma, tanto o karma individual como o karma coletivo, né? Porque nós temos o nosso karma familiar, o nosso karma da comunidade em que vivemos, do país e do mundo em geral. E tanto o karma individual como o karma coletivo, né, nós aprendemos isso na teosofia, ele é um karma que nós já estamos vivenciando ele, que é uma lei de ação e reação, mas também tem aquela parte que não está madura, que virá quando os efeitos estiverem prontos, né? Quando as condições estiverem implementadas para a gente responder aquele karma. O Ricardo Lindemann fala uma coisa que eu acho bem interessante, que faz muito sentido, que ele diz assim: aquele que entende, que conhece o seu karma, antes que o oficial de justiça vá bater lá na sua porta, né, cobrando a dívida, ele já se antecipa para pagar aquele a quem ele deve, né? Mas isso é possível, né? O sofrimento que ainda não chegou a ser evitado, a gente saudar o nosso karma, digamos assim, acumulado de tantas existências, a gente saudar esse novelo, saudar com antecedência. O yoga, ele diz que sim, a gente vai ver isso no nossa apresentação hoje. Bom, eu trouxe para inspirar você
Falando brevemente, então, do artista, o Nicolas Herrich, ele nasceu no final do século XIX, na Rússia, e ele foi morar no Tibete com a sua família, sua esposa, Lina Herrich, e os filhos. E ele viveu por toda a vida lá no Tibete, nos Himalaias, e ele fez quadros maravilhosos, né? E ao longo da nossa apresentação hoje, nosso estudo, eu vou estar compartilhando com vocês algumas dessas telas que ele pintou, tá? Antes de dar início propriamente ao estudo de hoje, eu gostaria de trazer para vocês um discurso que se chama Kalama Sutra, do Buda. Atribui-se esse discurso ao Buda, né? Ele teria feito esse discurso aos seus discípulos, aos seus kalamas, e eu acho muito interessante, tanto para o nosso estudo de hoje, como para a nossa vida. Não sigam algo que encontrarem por ouvi-lo repetidamente, nem pela tradição, nem pelos boatos, nem por estar em uma escritura, nem por suposição, um axioma, nem por um raciocínio ilusório, nem por uma tendência ideia sobre a qual já ponderou. Outra pessoa. Nem por consideração, pois o monge é nosso professor. Kalamas, quando vocês souberem por vocês mesmos que estas coisas são boas, não são censuráveis, são elogiadas pelos sábios, e se empreendidas e observadas, levam ao benefício e à felicidade, entrem e permaneçam nelas. O que o Buda, então, quis dizer com esse discurso, né? Que nós devemos nos livrar da ignorância, avidya, ignorância, das superstições, porque esses grilhões nos acorrentam, nos aprisionam. E é muito importante que a gente aprenda a pensar e ver as coisas por nós mesmos e decidir se aquelas coisas são certas ou não, se são reais ou irreais, né? Se um grupo de pessoas fala sobre um determinado assunto e esse grupo de pessoas não tem nenhum conhecimento sobre aquele assunto, a conclusão que esse grupo vai chegar não é verdadeira. Então, precisamos pensar sempre por nós mesmos. Eu tenho para mim que esse discurso faz muito sentido, né? E a escolha do tema hoje, né, para compartilhar com vocês, yoga, é porque para mim também faz sentido o sistema proposto pela yoga. Ele é um sistema espiritual elevadíssimo e que tem que ser posto em prática, né? Se a gente não colocar ele em prática em nós mesmos, nós não vamos saber dos benefícios dele. A gente vai ouvir falar por terceiros que experimentaram e obtiveram êxito, ou vamos ler no livro alguém que obteve êxito, mas não vamos saber. E o yoga oferece essa possibilidade para nós. Ele dá a técnica de nós colocarmos em prática na nossa vida, no dia a dia, e experimentarmos esses benefícios um pouquinho a mais, de forma lenta e gradual, tá? Vamos ver como é que isso acontece, então, hoje no nosso estudo. Aqui eu trouxe mais uma apresentação, uma pintura do Nicolas Herrich. Para servir de plano de fundo, porque eu vou trazer para vocês agora uma citação extraída do livro As Cartas dos Mahatmas. Como Charles falou no início, a Sociedade Teosófica ela foi fundada em 1875, em Nova York, por uma russa chamada Helena Blavatsky, um norte-americano chamado Henry Stillwell Olcott, um irlandês chamado William Jude e mais um grupo de pessoas, tá? Eles fundaram, então, em Nova York, a Sociedade Teosófica
E passado algum tempo, a sede da sociedade transferiu-se para a Índia, né? Hoje, mais de 60 países têm lojas da Sociedade Teosófica. Aqui em Caxias a gente tem a nossa loja Yeshua, que significa Jesus em aramaico, e a sede nacional é em Brasília. Mas, enfim, lá na Índia, nos primórdios da Sociedade Teosófica, havia um inglês chamado Sinnett, Alfred Sinnett. Ele era inglês residindo na Índia. E ele ocupava uma função muito importante. Ele era editor-chefe de um jornal, The Pioneer. Ele tomou contato com a teosofia, conheceu Helena Blavatsky, Coronel Olcott, e ele se encantou, então, pela teosofia e pela filosofia oriental, porque a teosofia traz muito desse resgate, dessa sabedoria do Oriente. E aí o Sinnett, ele quis aprender mais, e ele obteve um presente, podemos dizer assim, muito grande, porque ele conseguiu manter correspondência com um dos Mahayogis, podemos chamar assim, um mestre de sabedoria que vivia lá no Tibete, né, e que havia ensinado a Helena Blavatsky, que era o mestre dela, um dos mestres dela. Então, esse mestre de sabedoria, chamado Kutumi, que morava lá no Tibete, manteve correspondência com o Sinnett por mais ou menos um período ali de 2 anos. E essas cartas, posteriormente, após a morte do Sinnett, viraram um livro, então, composto de 2 volumes. Então, eu fiz essa introdução para vocês entenderem de onde que veio essa citação aqui que eu vou expor agora, tá? Que eu vou ler para vocês. Então, é o mestre Kutumi que fala, né? Solicitei à senhora B, a senhora Blavatsky, que escolhesse entre 2 ou 3 arianos do Punjab que estudam Yoga Vidya e são místicos naturais, um a quem, sem me revelar excessivamente, eu pudesse designar como um agente entre você e nós, e a quem eu estava ansioso por mandar até você com uma carta de apresentação e fazer com que falasse sobre a yoga e seus efeitos práticos. Então, a gente vê aqui que esse grande mestre de yoga, que era o mestre Kutumi, que já havia obtido para si a autorrealização, o autodomínio, né, no campo da sabedoria, ele queria que o Sinnett, o membro da Sociedade Teosófica, aprendesse yoga, né? E foi daqui também que eu tirei a inspiração para o título do nosso estudo de hoje, Yoga Vidya, em inglês yogi, né? Vidya é um termo sânscrito, então é a yoga da sabedoria divina, né? E além disso também, eu não posso deixar de mencionar que eu pratico Hatha Yoga numa escola aqui em Caxias que se chama Yoga Vidya. Talvez meus professores até estejam acompanhando o estudo de hoje. Quero aproveitar e fazer um parênteses e mandar um beijo para a Adri e para o Isma, tá? Bom, mas voltando aqui para o nosso estudo, o mestre estava desejoso que o Sinnett aprendesse os efeitos práticos da yoga, porque a yoga, como eu disse no começo, é um sistema muito prático, é uma filosofia altíssima que a gente aplica em nós mesmos. E o mestre também fala ali, sem me revelar excessivamente. Por quê? A gente observa, e até nos últimos anos, tem bons documentários que a gente pode assistir no YouTube, no Netflix, né, contando um pouquinho da vida desses grandes yogis que moram lá nos Himalaias, né, que levam uma vida muito diferente da nossa. Por que ele não poderia se revelar assim excessivamente? Porque para esses grandes seres que já obtiveram um grau de realização diferente, eles precisam mesmo viver mais retirados do mundo, porque a poluição com a qual o mundo está contaminado, poluição visual, poluição sonora, é muito grande e o corpo desses yogis já está muito sutilizado, né? Então, por isso é que ele diz sem me revelar excessivamente, tá? Vamos adiante. Aqui, então, eu vou trazer um conceito que o Geoffrey Hodgson dá sobre a yoga.
A yoga, em seu significado global, poderia ser descrita como aprender a amar uns aos outros. E ainda ele cita mais as coisinhas que eu pensei para trazer para vocês. Então, como eu disse, yoga é uma palavra do sânscrito, que significa identificação com o divino, uma prática e um método para capacitar a pessoa a ser consciente deste relacionamento. É uma forma de libertação de todos os males, aumentar o poder e a compreensão. Contemplação do divino, seja pela meditação ou pela entoação de mantras. E nos Vedas, yoga é sinônimo de guardião da lei eterna e guardião do conhecimento. Bom, agora eu vou contar então para vocês um breve resuminho, tá? De como é que a yoga e o budismo também vieram parar no Ocidente. Como é que hoje a gente fala abertamente de yoga, de budismo, ser amplamente tolerado, né? Mas início do século retrasado, era desconhecido praticamente no Ocidente essas filosofias orientais, né? Fazia parte só do mundo oriental e de algumas raras escolas, né, que estudavam esses temas na Europa, de forma muito discreta. Então, lá em 1875, quando a Sociedade Teosófica foi fundada, uma espécie assim, de preparo do território para o Ocidente ter contato com essa tradição do Oriente. Por quê? Aquela russa, a Helena Blavatsky, que deu início a esse movimento, né, no século XIX, ela saiu da terra dela quando ela tinha ainda 18 anos. E aí ela viajou o mundo todo e ela foi até o Tibete, atrás desses mestres, desses grandes yogis de sabedoria. E ela passou alguns anos lá com eles, treinando e aprendendo sobre budismo, sobre yoga, sobre a filosofia oriental, sobre uma sabedoria atemporal. O que a gente quer dizer com uma sabedoria atemporal? Que ela está além do tempo, além do nosso tempo, além deste século, ou do século que está por vir, ou do século que já passou, né? Ela é uma sabedoria eterna, que pertence à humanidade. Por quê? Porque ela nos ensina a origem do cosmos, a origem do próprio homem, né? Então, quando ela deixou o Tibete, o mestre disse para ela: agora eu já te ensinei tudo o que tu precisava saber, vá em frente, vá para a América, para os Estados Unidos e dissipe esse conhecimento para o Ocidente. E foi o que ela fez, né? Ela então morou nos Estados Unidos, morou na Índia, morou na Europa, na Alemanha, em Londres, e ela escreveu muito, muito, muito. Se hoje a gente fala abertamente em lei de karma e reencarnação, é muito graças ao trabalho dela, que trouxe esse conhecimento que estava lá, escondidinho do Ocidente, lá no Oriente, tá? Esperando o momento certo para desabrochar. Então, esse campo foi preparado, né? E aí aconteceu mais alguma coisa na sequência, que nós vamos ver que lá em 1950, eu trouxe aqui uma representação dos soldados chineses feitos em terracota, né? Lá em 1950, a China invadiu o Tibete. Até então, o Tibete era um país fechado. Raras pessoas do Ocidente haviam conseguido entrar lá. Então existia toda uma aura de magia em torno do Tibete. Será que era um país que existia mesmo ou será que ele não existia, né? E as coisas que se contavam, que aconteciam lá, soavam assim tanto quanto maravilhosas para as pessoas, talvez até excêntricas, né? Porque é uma cultura bem diferente da europeia da época, né? Então, o que aconteceu? Quando a China invade o Tibete,
né? E só para deixar assim, como é que era a sociedade tibetana na época, né? Eles tinham uma forte cultura voltada para o budismo, né? Para yoga também, as técnicas de yoga. E dos tibetanos, 6 em cada 10 tibetanos acabava se tornando um monge budista. Eles tinham uma forte cultura do ahimsa, a não violência, não ferir ninguém. Eles não tinham nem exército para se defender dos chineses, né? Então, os chineses invadem, dominam eles, e muitas famílias tibetanas, alguns morrem, né? E muitos outros são obrigados a deixar sua terra e irem para a Índia, né? Inclusive o Dalai Lama, que é o chefe tibetano, né? Ele é refugiado em Dharamsala, na Índia, até hoje, né? Então, esses tibetanos, eles vêm para a Índia, e não só para a Índia, acabam indo para outros lugares do mundo. E o que acontece aí? Desse mal todo que aconteceu lá no Tibete, acaba trazendo algum benefício de bom, né, para o Ocidente. Porque esses monges budistas acabam vindo para o Ocidente, para as Américas, Europa, e abrindo templos budistas, né? Então, hoje a gente compartilha da sabedoria deles e também da ciência do yoga, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas, ainda que seja um conhecimento superficial, sabe falar, sabe ou conhece, né, o que é budismo, o que é yoga, o que é um monge budista, um yogi, né? Então, foi todo um movimento, né, que aconteceu, né, de abertura e da vinda desse conhecimento. E quando a gente fala que o yoga é uma ciência, lá no Oriente é tratado como ciência, sim, tá? Porque existe um cientista, um observador, existe um objeto a ser observado, existem leis de causa e efeito e existem suas comprovações, sim, né? Só que o detalhe é o seguinte: o cientista somos nós, o indivíduo, né? E o objeto de estudo é a nossa mente. Não é a mente do vizinho ou a mente do outro. É a nossa própria mente. Então, para quem quer se aprofundar mais no estudo da espiritualidade, no estudo da yoga, vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar sim, e trabalhar muito em si mesmo. Porque nós vamos ser o cientista, o laboratório é o nosso corpo e o nosso objeto de estudo é a nossa mente, né? É muito trabalho, sim, mas vale a pena. A gente vai ver mais adiante. Então, não foram só os monges e os yogis tibetanos que ganharam o mundo, né? Muitos indianos, parece que foi um efeito cascata, né? Porque aí a yoga na Índia também foi descoberta, né? E os outros sistemas de filosofia que existem lá na Índia também veio à tona, né? E ganhou o mundo, né? Hoje em dia, então, todo mundo já ouviu falar de algum ou de outro yogi e dos seus poderes maravilhosos e do seu alto nível de realização, de poder de meditação, né? Bom, e a ciência ocidental, atualmente, também está muito preocupada em estudar essa tal de meditação. Eu trouxe aqui para vocês um trechinho da revista Veja, tá? Que eu pensei lá na internet. Meditação ganha, enfim, aval científico. Estudos sérios estão afastando as dúvidas que costumavam pairar sobre a prática e mostram que ela é extremamente eficaz no tratamento do estresse e da insônia. Pode diminuir o risco de sofrer ataque cardíaco e até melhorar a reação do organismo aos tratamentos contra o câncer. Pois muito bem, se foi só um trechinho, porque tem muitas pesquisas na área hoje que estão levando a sério, né, a meditação e verificando os benefícios dela para a nossa saúde em geral. Aí eu quis trazer só um exemplo para vocês aqui
do Matthew Ricard, tá? Ele é um francês, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dele. Lá na década de 60 ou 70, ele já era um cientista e ele foi para a Índia. E aí ele foi absorvido, foi tragado pelo conhecimento da Índia, né? Aquela filosofia arcana, e voltou para o seu país e obteve um PhD em genética molecular, tá? Baseado muito no que ele aprendeu lá na Índia. E aí depois ele voltou a morar na Índia, onde ele se tornou um monge budista e ele era o discípulo, né, do Rinpoche. Seguindo aqui a nossa apresentação, eu vou trazer para vocês uma citação de um outro cientista, tá? Um ser humano é parte do todo, chamado por nós universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto, uma espécie de ilusão óptica de sua consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão que restringe o ser humano aos seus desejos pessoais e ao afeto por algumas pessoas mais próximas. Nossa tarefa deve ser libertar-nos desta prisão, ampliando nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza. Quem disse isso foi o Albert Einstein. E o Albert Einstein, agora eu vou falar para vocês do livro de cabeceira dele. Segundo a sobrinha que fez a biografia do Einstein, o livro de cabeceira dele era A Doutrina Secreta. E a Doutrina Secreta é a obra magna estudada na teosofia. É dela que eu vou falar um pouquinho agora para vocês, tendo aqui como plano de fundo um outro quadro do Nicholas Roerich, tá? A Doutrina Secreta, ela foi escrita pela Helena Blavatsky e publicada em 1888. Eu vou falar muito brevemente de como essa obra foi escrita, porque só falar de como ela foi escrita, eu poderia passar 2 horas aqui contando para vocês, né, como é que ela foi escrita. Mas de forma bem resumida, eu já disse para vocês que Helena Blavatsky foi lá para o Tibete, aprendeu com os mestres, voltou, escreveu muita coisa, né? Ela escrevia das 7 da manhã até o anoitecer. E aí, em 1888, ela lança essa obra, A Doutrina Secreta, que trata do quê? Da cosmogênese, que é a origem do cosmos, do universo, e da antropogênese, que é a origem do próprio homem. Essa obra, na editora Pensamento, tem 6 volumes na nossa versão em português, tá? Mas originalmente ela foi lançada em inglês. E a Helena era russa, né? E foi traduzida, essa obra, ela aborda essas questões que eu falei para vocês, né? A antropogênese e a cosmogênese. E só para vocês saberem, então, de quem eu estou falando, né? Eu trouxe uma foto aqui dos Maha Yogis, né? Dos também conhecidos por adeptos ou Mahatmas, mestres de sabedoria, né? Que é o mestre Kutumi e o mestre Moria, da direita, que moravam lá no Tibete e que ensinaram a Helena. E aqui eu trouxe uma foto dela, então, tá? Se alguém ainda não a conhecia. Bom, por que eu fiz essa breve introdução da doutrina secreta? Porque agora eu gostaria de apresentar para vocês uma breve síntese também do que a gente aprende em teosofia, da onde a gente veio e para onde a gente vai. Simples assim. É muito difícil abordar esse tema, né? Querer falar sobre a origem do homem, sobre Deus, né? Uma vez eu ouvi Ulisses Riedel fazendo uma comparação e eu achei fantástica. Falar de Deus é que nem tentar explicar para o peixinho que o mar existe, que o oceano existe, né?
Então, e é a pergunta que assombra todos os grandes pensadores, né? Todos os grandes filósofos, que assombra a ciência, mas está lá guardadinho na doutrina secreta de uma maneira que o nosso intelecto tem que se esforçar muito para compreender. Eu vou tentar trazer aqui para vocês, porque eu acho que compreendendo isso, a gente vai entender e criar o discernimento do porquê estudar yoga ou alguma outra corrente espiritual de confiança, né? Então, vamos lá. Krishnamurti falava que a palavra nunca é a coisa. E eu vou dizer para vocês aqui que essa representação também não é a coisa. É até uma forma meio tosca, né, meio tola, de representar algo que não tem como se representar, né, assim, porque a gente vai falar de uma coisa muito abstrata. Mas, para nossa mente, para o nosso intelecto poder compreender, vamos fazer uso aqui desses gráficos. Então, a teosofia começa falando do absoluto. A gente não deve confundir esse absoluto com o conceito de Deus que comumente a gente tem aqui no Ocidente, né? Porque a gente não pode atribuir nenhum atributo, não pode dar nenhuma característica pessoal a esse absoluto. Que ele é a origem de tudo, que sem origem. Ele é o ser e o não ser. Ele é a aceidade, a raiz sem raiz. Então a gente chama de absoluto. Tudo que a gente sabe que a gente veio dele. Que tudo veio dele. O pó da estrela, o pó da areia do oceano, o pó da nossa pele, tudo veio dele. E tudo é a mesma coisa, só que numa frequência vibratória distinta. Daí a diversidade existente na criação, né? Então, desse absoluto, já começa a ficar mais fácil a compreensão aqui embaixo, que na teosofia a gente chama a trindade, né, de primeiro logos, segundo logos e terceiro logos. Para os cristãos, né, pode ser Pai, Filho e Espírito Santo. E cada tradição religiosa vai denominar essa trindade do seu jeitinho, né? Aí, desse logos é que começa a brotar, né, dessa trindade começa a brotar toda a criação. Aí vem a classe dos Jihan-Chohans, como é chamado na doutrina secreta, que são os construtores do universo, dos mundos, dos globos. Vem os senhores do karma, que regulam as leis. Vem a alma do mundo, que vem daí, né? Todos nós temos uma alma que vem do mesmo lugar. Por isso que se diz que somos todos irmãos e irmãs, né? A gente vem todos do mesmo lugar. E cada alma vai passar por um raio diferente. Aqui nos que a gente chama de 7 raios, tá? Eu não vou me deter muito aqui, porque a gente não tem tempo hoje para falar sobre os 7 raios, mas quem se interessar, tem palestras muito interessantes no canal da Sociedade Teosófica, inclusive o Charles também já deu uma palestra a respeito, né? É bom a gente estudar os 7 raios porque cada mônada, né, cada alma, ela passa, quando surge, ela passa e ganha uma cor, digamos assim, características e poderes de um determinado raio. E aí isso é bom para a gente aprender a não julgar os outros, porque a gente vai ver que cada raio tem suas qualidades, virtudes e defeitos. Defeitos esses que após existências e reencarnações vão ser purificados, vai haver um processo de aprendizagem e vai se transformar em virtude. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que é muito sensual, muito lasciva, ela pode, depois de muita aprendizagem, talvez algum sofrimento, se tornar uma grande devota, né? Então, o ser humano, ele parece que nasce com um programa instalado de julgamento, né? Que a gente tem a necessidade de julgar e rotular os outros.
quanto antes a gente desinstalar esse programa da nossa mente, né, falando em termos tecnológicos, melhor, né? Então, eu fiz essa introdução para dizer também que cada raio que tem a sua característica, né? O yoga, assim como o budismo, foi feito, parece, para as pessoas do segundo raio. Quem é do segundo raio tem maior afinidade com o estudo dessas áreas. Assim como o hinduísmo é do primeiro raio, o cristianismo é do sexto raio, que é do Mestre Jesus, né? A parte das cerimônias, da ritualística, da magia cerimonial, né? Como a maçonaria é do sétimo raio, do Mestre Saint Germain, enfim. Só que nesse estágio em que a gente está, a gente não consegue saber qual que é o nosso raio, né? Porque quem está alterando aqui, para a maioria de nós, é a personalidade, né? Então a gente não consegue ainda vislumbrar, ter uma percepção clara de qual raio nós pertencemos. A gente está cheio de karma, cheio de skandhas, que são os nossos vícios e hábitos ainda do passado, né? Então a gente pode ter, eu mesma, às vezes eu não sei de que raio sou, porque eu manifesto às vezes virtudes de um determinado raio e defeitos de outro determinado raio, né? Então a gente tem que ir estudando um pouquinho de tudo para ver onde é que a gente se acha, onde é que a gente se encontra. Aí continuando então o nosso raciocínio aqui. A teosofia diz que o homem, nós, né, somos constituídos por 7 princípios, ou 7 veículos, ou 7 corpos. Então, nós não somos só um corpo físico. Vamos ver como é que é isso? A gente é composto por uma trindade superior. Lembram quando o padre diz lá que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? É isso que ele está querendo dizer, segundo a teosofia, tá? Nós temos uma trindade superior à semelhança daquela divindade, que é o nosso espírito, Atma. Vocês me desculpem ter que trazer essas palavras em sânscrito para vocês, talvez muitos de vocês que estão acompanhando o nosso estudo hoje estão vendo isso aqui pela primeira vez, né? Só que uma palavra em sânscrito, às vezes, precisa de um conjunto de palavras em inglês ou português para dar o real significado dela. Então, por isso que a gente opta por trazer a palavra em sânscrito e dizer o que significa, né? Então, Atman, a gente pode compreender como o nosso espírito, tá? Atman fica fácil, que é uma palavrinha só, espírito. Depois, o nosso sexto princípio é Buddhi, que a gente pode compreender como sendo um veículo para Atman se manifestar. Buddhi é a nossa alma espiritual, ou a nossa inteligência mais sublime, ou o nosso corpo, da onde vem a intuição superior, tá? Depois vem Manas, né, que é o nosso quinto princípio, que Manas é o poder é o nosso corpo do pensamento, e também onde ficam registradas as nossas existências de vidas anteriores, tá? Essa trindade superior, que a gente chama assim em teosofia, é a nossa individualidade, é a nossa parte imortal, é o que dura, é o que vai de reencarnação em reencarnação, tá? Agora vamos falar um pouquinho do nosso quaternário inferior, dos outros princípios que a gente comumente chama então de quaternário inferior, que é ligado através, vamos imaginar assim, que seja uma ponte, né? Porque a gente está falando de coisas abstratas, então a gente pode imaginar que seja uma ponte que liga a trindade superior ao quaternário inferior. Essa trindade a gente pode dar o nome de Antakarana, que é como eles chamam lá no Oriente, tá? O nosso quaternário inferior, então, ele é composto assim, ó. O quarto princípio é o Kama, ou a alma animal, princípio das paixões e sentimentos animais. Agora a gente já começa a se identificar mais, né? Que a gente
Normalmente é nesse quaternário inferior que a gente habita mais. Depois, o terceiro princípio é o Linga, que é o corpo astral, modelo arquétipo astral. Depois, o segundo é o Prana, que é a vida, princípio vital, vitalidade. E o primeiro princípio é o Stula Sharira, o nosso corpo físico, aquele com o qual nós nos identificamos, a maioria de nós se identifica mais, né, por conhecê-lo melhor. Esse quaternário aí inferior é o que compõe a personalidade. É a Fernanda, é cada um de vocês que está acompanhando aí hoje, tá? Aí, o que acontece? Tem um Chan aqui, em Manas. Vamos ver aqui, ó. Manas, que é o corpo mental, ele pode ser tanto superior como inferior. Ele vai ser superior quando ele gravitar mais em torno de Budi, que aí os orientais chamam Budimanas, né? E ele vai ser inferior quando ele gravitar em torno de Kama. Então ele vai ser Kamamanas. Ou seja, quando eu sou uma pessoa que vivo muito para satisfazer os meus desejos pessoais e egoístas, eu estou orbitando mais em torno de Kamamanas. Quando eu sou uma pessoa que eu já começo a pensar de forma mais altruísta e não penso o dia todo só em mim, penso nos outros também, na humanidade, em ideias espirituais e tal, eu estou orbitando mais em torno de Budi, então mais Budimanas. E é aí que vai entrar o nosso yoga, que ele pode nos ajudar. Não só o yoga, né? Existem muitas vertentes espirituais sérias e verdadeiras, né? Mas hoje a gente está aqui falando do yoga. O yoga, ele pode nos ajudar porque ele oferece, ele ensina, né, didaticamente as técnicas para a gente orbitar mais em torno de Budimanas, em torno do Manas superior, né? Talvez vocês já tenham lido livros ou visto documentários de grandes yogis, daí eu já estou falando de yogis realizados, né? Aqueles seres lá que já estão num outro nível de consciência, né? De yogis que lembram de todas as suas existências anteriores, mas eles lembram com exatidão, como se tivesse vivido tudo ali na esquina, né? E de forma contínua. Alguns de nós pode ter, né, um flash, um sonho, uma lembrança de alguma vida anterior, uma sensação, né? Mas o que eu estou falando aqui é diferente. E esses yogis, eles se lembram como se fosse tudo uma só continuidade. Como é que eles conseguiram fazer isso, né? Porque eles dominaram o Manas inferior, né? Renderam a sua personalidade a essa tríade superior. E eles fizeram isso em vida, né? Eles ampliaram a sua consciência e trabalham em Atma Buddhi Manas, né? E essa transformação, quando ela se efetiva numa vida, o yogi, ela ganha isso, ele ganha isso, não perde mais e leva para as vidas seguintes. Por isso que na próxima vida, ele já vai nascer, então, com o conhecimento de todas as suas encarnações anteriores. Por quê? Né? Porque ele precisa resgatar o karma dele, as dívidas dele, o débito dele, né? Porque quanto antes se resgatar o karma, né, antes sai da roda de samsara e se liberta, né, da necessidade obrigatória das reencarnações, dos renascimentos, né? Mas por que tudo isso, né? Eu não posso continuar de boa aqui vivendo no meu mundinho, na minha personalidade, né? E ignorar tudo o resto? É que quem já viu sabe, né? E vem nos contar que existe um propósito, né? Que a divindade, Deus, está se manifestando através de nós e quer ganhar experiências e quer se enriquecer com essas experiências, né? Mas não é qualquer tipo de experiência.
As experiências egoístas, elas vão ficando acumuladas e vão virando karma que a gente tem que ir pagando de vida em vida, né? O que a tríade superior quer aqui são só as experiências positivas para ela, que são as experiências de compaixão e de altruísmo que a gente tem em vida, o amor verdadeiro que a gente sente e dedica pelo outro, tá? Por que tudo isso, né? Eu sou uma pessoa que, desde muito jovem, eu me questionava qual que é o propósito da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, né? O que eu estou fazendo aqui? E a teosofia ensina a gente que nós descemos como uma centelha, né? Nós somos uma parte de Deus, desse absoluto. Ele está em nós. Embora sejamos uma parte, ele todo está em nós, em cada um de nós. E aí a gente tem que passar por esse processo todo para retornar para ele como um sol, né? Retorna para a casa do Pai como um sol resplandecente, tá? Eu passei muito brevemente por aqui, né? Espero que tenha dado para compreender. Qualquer coisa, vocês façam as suas perguntas aí, tirem as suas dúvidas, tá? Vamos adiante. Aqui eu trouxe uma outra imagem, então, que é para falar, então, para a percepção interna de cada um, tá? Para a intuição de vocês, ao vocês realizarem essa imagem, vocês poderem compreender tudo o que eu falei no slide anterior. Tentar compreender, né? Porque, ainda mais se for a primeira vez que a gente está vendo tudo isso, não é fácil de se entender de primeiro. Vamos lá. Bom, eu trouxe uma foto aqui da Helena Blavatsky que eu vou trazer uma citação dela, tá? Só com uma inteligência clara, não obscurecida pela personalidade e com a assimilação do mérito de múltiplas existências consagradas ao ser em sua coletividade, todo o universo vivente e senciente, é que poderemos libertar-nos da existência pessoal e realizar a união com aquele absoluto, identificando-nos com ele e continuando em plena posse de Paramartha, que é a verdade, né? Então, vocês viram a sequência lógica entre o pensamento do Einstein, entre o pensamento da doutrina secreta, que a Helena Blavatsky nos trouxe, que é um pensamento que vem lá dos yogis, da filosofia oriental, né? E que não pertence a eles, que pertence a toda a humanidade de uma forma atemporal. Vamos adiante. Agora, nos reportando ao livro, então, do Geoffrey Hodgson, né? Ele vai trazer para nós 7 yogas, 7 caminhos para a autoiluminação, que eu pensei aqui também para vocês os conceitos de forma sintetizada, porque cada uma dessas yogas aqui já daria uma palestra também, né? Mas vamos tentar abordar elas para a gente pelo menos saber do que se trata cada uma. Lembrando que o objetivo de todas elas é sempre a realização, o encontro, né, com o divino, com Deus, que habita dentro de cada um de nós e que é o mesmo Deus, né? Então, falando primeiro da Hatha Yoga, né? A Hatha Yoga é a mais conhecida aqui no Ocidente, né? Hoje em dia, praticamente em todas as cidades tem uma escola de Hatha Yoga. E Hatha Yoga é constituída basicamente de asanas e pranayama. Asanas são as posturas físicas, né? Aquelas posturas tão bonitas e que dão tamanha flexibilidade, né? E pranayama são técnicas de respiração. Tudo isso é de fundamental importância para a nossa saúde, né? Eu não vou enumerar aqui os inumeráveis benefícios da yoga, né? Porque são inumeráveis mesmo. Saúde em geral, de todo o corpo físico, psíquico, mental, alívio do estresse, da ansiedade, né? Nesses tempos
nesses tempos covídicos, né, o que tem me ajudado muito é a prática da Hatha Yoga, né, todas as manhãs. Um beijinho de novo para os meus profs, Adri e o Isma, né, que eles montaram um sistema ali de mandar aulas online, né, então tá nos ajudando muito isso aí. Mas fora esses benefícios todos maravilhosos da yoga, lá no sistema oriental, o benefício mais importante da Hatha Yoga é preparar o nosso corpo para a meditação, né? Que é o objetivo. Então, a gente pratica essas posturas de yoga para ter força, para ter saúde, para a hora que a gente sentar para meditar, que a gente permaneça na posição, sem aquela dor, né? Ai, dói aqui, dói ali, não consegue meditar, né? É para isso, então, basicamente, o objetivo principal da Hatha Yoga, tá? Vamos adiante. Karma Yoga é a outra yoga. E a palavra que define a Karma Yoga é trabalho. Mas não é qualquer tipo de trabalho, né? Cada um de nós tem uma função nesse mundo. E quanto antes a gente descobrir isso, melhor. Porque muitos de nós somos ensinados desde cedo e condicionados de que a gente precisa ter uma profissão que nos dê dinheiro, ou fama, ou poder, ou status social, coisas nesse sentido, né? E a gente vê que isso aí não é bem por aí. Muita gente que tem tudo isso aí acaba levando uma vida infeliz e até mesmo se suicidando, né? Eu gosto muito dessa frase aqui, ó, da Voz do Silêncio, que é um livro também da Blavatsky, tá? Viver para si é viver para a ilusão e o sofrimento. Tudo que vive, vive para algo maior, do qual faz parte. Eu vou trazer essa imagem aqui que é para a gente tentar imaginar o que o yoga vem nos dizer, né? É como se a humanidade toda, porque a gente já viu que nós temos uma alma e a gente veio do mesmo lugar e nós vamos voltar para o mesmo lugar, né? Todos. Então é como se a humanidade fosse um corpo só. E cada um de nós uma célula, uma parte nesse corpo. Se um órgão vai mal, adoece, os demais órgãos podem adoecer também. Preciso explicar melhor isso nesses tempos de pandemia? Então, quanto antes a gente descobrir a nossa função no mundo, o nosso dharma, o trabalho que a gente veio fazer aqui, em benefício do próximo, melhor. Se a gente não tem a percepção interna do que a gente veio fazer nesse mundo, qual que é o nosso trabalho valoroso, a gente pode recorrer à ajuda de outros que podem nos ajudar, né? Como, por exemplo, a astrologia, né? E tentar descobrir o que a gente veio fazer aqui. Vamos dar sequência agora a falar da Laya Yoga. Tem duas palavras que caracterizam essa yoga, que é vontade e dissolução, tá? Vontade vem lá do Atman, do nosso sétimo princípio, que ele é pura vontade divina, né? E dissolução não é deixar de existir, tá? Eu vou explicar de uma forma que vocês vão poder compreender. É que nem o rio que deságua no mar, né? Ele deixa de ser rio para virar o oceano. É isso que essa yoga propõe. E eu trouxe essa imagem do Nicholas Herrisch, que ele pintou essa imagem para simbolizar a Kundalini. Porque a Laya Yoga trabalha muito com o despertar da Kundalini. Só que o Geoffrey Hodgson faz advertências seríssimas que eu me sinto também na obrigação de trazer para vocês. Talvez algum outro já tenha ouvido falar e saiba o que é Kundalini, né? Eu vou falar brevemente aqui. A Kundalini é uma energia que todos nós temos e que fica depositada na base da nossa coluna. E nós não devemos mexer com ela, muito forte. E se nós não estivermos preparados para ela, a gente pode adoecer.
fisicamente, tá? Ter doenças sérias, graves, e mentalmente também. Quando é que se desperta essa tal de Kundalini? Quando a gente já é quase um ser purificado, quase sem defeito nenhum, eu diria, né? O que os mestres dizem. E quando a gente for assim, num grau de tamanha pureza, né? Assim, praticamente mais nenhum defeito, a gente já vai ser um discípulo aí de um mestre, e o mestre vai vir na hora certa, né? Aqueles yogis lá, como eles vieram, ajudaram a Helena Blavatsky, eles vão vir e vão ajudar nesse processo do despertar da Kundalini, que aí é uma elevação muito poderosa da consciência, né? A pessoa se transforma. Vocês podem notar que existem pessoas por aí que são diferentes, né? Parece que não envelhecem nunca, que tem uma visão interior assim muito desperta, um discernimento da vida sem igual. E podem até ter CIDs, né? CIDs são poderes latentes, existentes em cada um de nós. Clarividência, clareaudiência, telepatia, enfim, né? Então, Kundalini, não vamos querer despertar essa energia da Kundalini enquanto a gente tiver que trabalhar em nós mesmos, né? Purificar todos os nossos defeitos, né? Porque se a gente ainda for uma pessoa muito sensual, despertando a Kundalini, vai elevar essa sensualidade a 100%, né? A gente vê muitos casos por aí de pessoas que estavam trilhando o caminho espiritual e se perderam na sexualidade, né? Às vezes pode ter a ver com isso. Mas é só um alerta, né, que o Geoffrey Hodgson traz, e eu achei importante também compartilhar com vocês, né? Vamos seguir adiante, que tem mais coisa aqui para a gente ver. A Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento. Essa yoga todo teosofista se identifica, porque teosofista normalmente gosta muito de ler, né? A sabedoria é o conhecimento posto em prática em benefício de nossos irmãos. Não sejamos meros acumuladores de conhecimento, né? Não nos tornemos aqueles intelectuais e que não contribuem nada para a evolução do próximo. Se a gente é imperfeito, mas se a gente sabe alguma coisinha, é nossa obrigação estar compartilhando, né, com os outros. O intelecto tem pouca coisa a fazer na estrada das descobertas. Ocorre um salto na consciência. Chame-o de intuição ou como preferir, e a solução vem a você sem que saiba como ou porquê. Todas as grandes descobertas ocorrem dessa forma. Mais uma vez aí o Albert Einstein. O verdadeiro estudante de A Doutrina Secreta é um Jnana Yogi, e esta senda da yoga é a verdadeira senda para o estudante ocidental. A doutrina secreta foi escrita para fornecer as indicações do caminho desta senda. Então, nós ocidentais, que não podemos estar em contato físico com aqueles mestres amados de sabedoria que moram lá no Tibete, na cordilheira lá nos Himalaias, nós temos o ensinamento que eles verteram para nós na forma da doutrina secreta, né? E a gente pode buscar ali, então, e saciar a nossa fome e a nossa sede. E é o que eles estão nos orientando a fazer. Depois tem a Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção. A prática se torna firmemente estabelecida quando realizada de modo prolongado, ininterrupto e com reverente devoção. É o Yoga Sutra 1.14. A devoção também é muito importante, porque só o conhecimento, né, pelo divino que habita em nós e em cada um de nós. E para mim, quem representa muito bem quem é uma Bhakti Yoga verdadeira, né, nos últimos tempos, é a Madre Teresa, porque ela dizia que ela enxergava Jesus em cada um dos miseráveis e doentes que ela atendia. Ela viveu muito tempo lá na Índia, né?
E ela fazia isso por amor a Deus, por amor a Jesus. É uma devota, né? O mantra yoga. A palavra sânscrita mantra significa fala sagrada como instrumento do poder do pensamento. O mantra é muito bom para a gente ouvir, né? O mais conhecido de todos é o mantra Om. Om. E esse é o símbolo dele. Ouvir mantra faz muito bem para a gente serenar a mente, né? Acalmar esses pensamentos, porque é difícil controlar a mente e os pensamentos, né? Eu costumo brincar, às vezes eu falo assim, você pensa ou você é pensado? Que às vezes o turbilhão de pensamentos está ali, você nem sabe de onde é que veio aquela enxurrada de pensamento, daqui a pouco você se pega já pensando mal de alguma coisa, mas opa, espera um pouquinho, de onde é que veio isso, né? Então os mantras, quando escutados e entoados com regularidade, eles vão modificando sim a nossa frequência de pensamento. E por último aqui a Raja Yoga, né? Eu trouxe mais um quadro aqui do Nicholas Herrich. A Raja Yoga é a ciência real de todas as outras yogas. O Raja Yoga perfeito é aquele que dominou todas as outras formas de yoga, né? Com perfeição, com autodomínio, ele já expandiu sua consciência e ele faz yoga 24 horas por dia. E esse é o Raja Yoga. Aí o Geoffrey Hodgson aponta para nós algumas dificuldades que a gente pode encontrar na prática do yoga. Vamos ver o que é. Sentido de separatividade. Né? O que é isso? É achar que eu sou um corpo físico somente e que Deus está sentado num trono de ouro lá em cima das nuvens. Né? Isso atrapalha a nossa escalada no yoga, porque Deus está aqui dentro, está aqui. A gente só tem que se conectar com Ele de uma forma verdadeira, né? E Ele está, e é o mesmo Deus que está no meu vizinho, que está no meu próximo. Dúvida. Será que tudo isso não passa de uma grande fantasia e maluquice? E é normal ter dúvidas, né? Ainda mais a pessoa que está se deparando pela primeira vez, né? Na sua primeira existência, que está abrindo os olhos para uma filosofia espiritualista, né? Por que a gente acredita, né? E por que a gente acredita em dúvida? Algumas pessoas, né, estão tão firmes nessa senda espiritual e trabalhando sobre si mesmas diariamente, né? Porque ou já tiveram contato com a espiritualidade em vidas anteriores, né? Já tiveram contato com algum mestre em alguma vida anterior, receberam uma bênção, ou já tiveram sonhos místicos inspiradores, ou já tiveram um processo de cura muito forte, ou um processo de vida após morte, né? E voltaram, estiveram à beira da morte e voltaram. Enfim, alguma coisa que as fez despertar para esse caminho espiritual, né? Próximo aqui é preguiça. Também é uma dificuldade, que às vezes a pessoa pode manifestar preguiça para sair da cama mais cedo de manhã, para meditar, para estudar, enfim, não preciso falar muito da preguiça, né? Que todo mundo sabe como é que isso funciona. Tristeza. A tristeza também é um impeditivo. Por quê? Na maior parte das vezes que a gente se pega triste e derramando lágrimas, é por nossos próprios problemas, porque a gente está com pena de nós mesmos, né? Ou seja, porque a gente está sendo um pouquinho egoísta, né? Quando a gente se compadece com a tristeza e o sofrimento do outro, a gente sente pena. A maioria de nós, né? Não a maioria. E pena também não é um sentimento bom, porque tem falta de humildade no fim das contas.
Porque se eu estou sentindo, estou em posição superior àquela pessoa, que está numa posição inferior a mim, ela está sofrendo e eu não. A gente tem que cuidar com a tristeza. Isso é normal, né? A gente chora mesmo às vezes pelos nossos problemas. À medida que a gente vai avançando no sistema, a gente vai ver que a gente tem que ir se desapegando até da nossa tristeza, enxugando as e vendo que a existência é maior, que o todo é maior, que a gente não pode se pegar na nossa tristeza egoísta, não. Deixar que vire uma depressão. Próximo ao karma. Às vezes o karma barra mesmo qualquer experiência que a gente possa tentar ter ou dificulta muito, né? Qualquer experiência espiritual. Seja pela falta de privacidade da sua casa, você não tem nem espaço para meditar, não tem condições para ler um livro, ou não é barrado todo e qualquer acesso às escolas. Você está pagando, respondendo por alguma coisa que fez lá no passado. Para poder se livrar disso logo, né? Até mesmo, às vezes as pessoas têm algum problema de saúde e impossibilita de meditar, né? É karma também. A não responsividade à luz do cérebro. O Geoffrey Hodgson diz aqui que as nossas células cérebro, elas, nesse atual esquema planetário que a gente vive, né, elas têm uma certa dificuldade para compreender essa espiritualidade. Acaba se tornando algo muito abstrato. Fazer, Geoffrey Hodgson, a prece. Vou lá e peço para ficar mais rica, para ganhar uma promoção ou para ter um carro novo do ano, né? Essa prece que o yoga ensina para nós, tá? Uma prece altruísta. A meditação também pode ajudar. A contemplação de ideais supramentais e espirituais que vem aos poucos, né, amaciando o nosso cérebro, né, deixando ele mais responsivo àquela tríade superior. Agora o Geoffrey Hodgson vai nos dar algumas dicas do que fazer para tentar superar essas coisas. O que ele nos diz? A prece, ela é muito importante, mas não é qualquer tipo de prece, né? Não é aquela prece em que você vai pedir a promoção no emprego, um carro novo ou que ganhe na loteria, tá? Não é esse tipo de prece. A meditação, a contemplação de ideais supramentais e espirituais, tudo isso pode ajudar, então, as nossas células do cérebro se tornarem mais responsivas à espiritualidade, à prática do yoga, tá? E principalmente aqui, ó, a dica que ele nos dá: sinceridade e altruísmo, tá? Quem deseja trilhar a técnica, o caminho do yoga, precisa ter verdade. Verdade em palavra, ação e pensamento, tá? Vamos adiante aqui. O que pode dificultar também a prática do yoga, obter êxito, é algum eventual desequilíbrio nos gunas. Gunas a gente diz que são as energias, né? De tamas, rajas e sattva, que na verdade é uma energia só, mas dependendo da frequência, fica então ou tamas, quando é a estabilidade, ou rajas, quando é o movimento, ou sattva, quando é o equilíbrio, a harmonia. Essas energias estão presentes em toda a natureza, em toda a criação, e elas são maravilhosas, a gente precisa delas, né? Inclusive no nosso corpo elas estão presentes. Porém, em desequilíbrio,
a gente pode adoecer, tanto física como psicologicamente. E aí vamos ver aqui, inclusive, daí vai atrapalhar a nossa prática de yoga, né? Vamos ver aqui, eu coloquei umas figurinhas autoexplicativas que vocês vão entender o que é o desequilíbrio, tá? Isso aqui é um desequilíbrio de tamas, mas não aquele desequilíbrio do fim de semana, né? Que a pessoa trabalhou a semana inteira, se doou demais, aí chega o fim de semana, quer mais é ficar na sua casa descansando. Não. Esse tamas aqui já é a pessoa que vem se arrastando já há um bom tempo, né? Numa letargia, não tem vontade para nada na sua vida, tá? E essa pessoa está com tamas desequilibrada. Pode até levar a casos de depressão. Essa aqui é a pessoa com rajas em desequilíbrio. E eu costumo dizer que é a pessoa que vai para frente e para frente e para trás e não sai do lugar. Está sempre ocupada com 1001 coisas que, no fim das contas, aquelas 1001 coisas não rende nada, né? Ou está em ação ou em pensamento, ocupada demais com coisas que não são importantes. E isso gera ansiedade. E essa aqui é só uma figurinha para ilustrar, então, o que é a energia de sátiva, né? Não significa que a pessoa não tem problemas. Não, a pessoa tem problemas, mas enxerga com clareza e com discernimento como resolvê-los na sua vida, tá? O que contribui para desequilibrar uma ou outra energia? A alimentação. Então, essa alimentação colorida da natureza, tá? Ela é boa para sátiva, para a energia do equilíbrio. Esse outro tipo de energia aqui, ela vai desequilibrar tamas, tá? Este outro tipo de energia aqui desequilibra mais rajas, tá? Que são as bebidas alcoólicas, as drogas. Então, a gente já começa a introduzir o tema aqui do porquê que o vegetarianismo, né, é importante sim na filosofia do yoga, né? No nosso próximo encontro a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também, mas a alimentação à base de carne, né, contribui né, para ocasionar esse desequilíbrio, tá? E pode sim afetar a prática do yoga, da meditação. Vamos lá. E não só a alimentação desequilibra os gunas, né? A nossa forma de entretenimento, os nossos hábitos, o que a gente faz diariamente, né? Então, aqui eu coloquei a imagem de uma criança em meio à natureza para simbolizar esse respirar tranquilo, ao ar livre, ar puro, né? Mas não só quando a gente está em meio à natureza também, na nossa casa também, no nosso dia a dia, né? Com o que a gente anda se ocupando. E esse outro tipo de energia aqui advém então de filmes com energia mais densa, mais pesada, né? Isso ocupa a nossa mente, os nossos pensamentos e emoções, também vai acarretar um desequilíbrio, tá? Vamos adiante. Para quem se interessar pelo tema, eu recomendo que pesquise na internet, porque tem muita fonte interessante na medicina ayurvédica da Índia, né, que explica qual tipo de alimentação é mais favorável para sátiva, o que deixa em desequilíbrio tamas e rajas, tá? Tem coisas muito boas, conteúdo muito bom que vocês podem encontrar na internet. Vamos adiante aqui. O nosso amigo grego, né, os gregos antigos nos diziam o quê? E nos dizem ainda hoje? Nada em excesso, certo? Uma citação aqui do Geoffrey Hodgson, tá? Que é para nos dar um incentivo. Mais uma vez, os instrutores dizem: continuem, não pode haver nenhum fracasso real. E mesmo se os frutos não são registrados no cérebro em consciência de vigília, existe sempre um resultado, existe sempre progresso. Cada vez que uma pessoa medita sinceramente e vive sinceramente de acordo com um ideal. Isto certamente acontece, é inevitável, quer a pessoa saiba em seu corpo ou não.
Portanto, recebemos a instrução de não permitir que o fracasso torne-se um obstáculo real, que venha nos desviar da nossa meta. Devemos continuar a nos esforçar. Tá? Aqui é mais um quadro do Nicholas Herrich. Hoje a nossa apresentação está recheada de quadros dele, né? Esse grande yogi que viveu lá no Tibete. Aqui ele faz uma homenagem à russa Helena Blavatsky, tá? E por trás dela ele pinta aquele Mahayogi do qual nós falamos, então, no início da nossa apresentação, que está no primeiro vídeo, né? O mestre Moria, que foi um dos mestres que a ensinou as técnicas de budismo, de yoga e da filosofia oriental, né? Da tradição sabedoria, tá? Esse quadro, então, foi pintado em homenagem aos dois, tá? E o que ela nos diz? A teosofia ensina o homem animal a ser um homem humano. Quando as pessoas tiverem aprendido a pensar e a sentir como verdadeiros seres humanos, elas agirão humanitariamente e trabalhos de caridade, justiça e generosidade serão feitos espontaneamente por todos. Tá? Esse é um trecho extraído da biografia dela, tá? Helena Blavatsky, A Vida e a Influência Extraordinária da Fundadora do Movimento Teosófico. É um livro da autora Sylvia Creston. Tá? Nós já estamos quase no fim da nossa apresentação. Para o final, eu deixei 2 exercícios práticos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles se chama Jatru Trataka. Do que se trata, né? Fazendo um trocadilho. É um exercício para a gente desenvolver a atenção plena, para a gente estar com o foco, com a mente conectada no agora, que é o único tempo real que existe. Normalmente, nós nos pegamos pensando ou no passado ou no futuro, né? E quando a gente está concentrado no agora, a nossa vida flui melhor, tanto nas nossas atividades diárias, como na meditação, né? Que é o nosso trabalho aqui que a gente está tentando nos trabalharmos para conseguir ter uma boa meditação. Então, esse exercício constitui o quê? É bem simplesinho, tá? Você fica de frente para uma parede, você coloca o seu polegar direito na frente do ombro esquerdo, não movimenta a cabeça e com o movimento de olhos você vai tentar enxergar o polegar direito, sem movimentar a cabeça. Você fica por uns segundinhos, depois troca, polegar esquerdo na frente do ombro direito, sem movimentar a cabeça, tenta observar o seu polegar. Tá? Se os olhos começarem a doer, você cessa o movimento. Não é um exercício para ser feito todos os dias, tá? E o segundo exercício é o que o Pitágoras ensinava para os alunos dele. Então, o Pitágoras foi um grande mestre, além de um grande matemático, como todos devem conhecê-lo, né? Pelo teorema de Pitágoras, né? Mas ele teve a sua escola por volta do ano 600 a.C., em Crotona, na Itália. Pitágoras foi um grande mestre, dizem que ele esteve estudando no Egito, até na Índia, talvez, né? E ele ensinava para os seus discípulos uma máxima que é muito importante. Eu conheço isso já tem muitos anos, talvez mais de 10 anos, só que eu nunca dei bola, tá? Eu nunca pus em prática. E nesse tempo agora de pandemia, né, de coronavírus e tal, eu puxei isso lá do fundo da minha consciência, eu comecei a pôr em prática e olha que dá resultado, tá? Dá resultado e resultados imediatos que a gente pode, né? Então, e é muito simples, muito simples. Antes de dormir, fazer a revisão do dia. Então, não dormir sem revisar todo o conteúdo do seu dia, seja pensamentos,
palavras ou ações. É só você vai revisar consigo mesmo, tá? Então, essa era a nossa apresentação sobre Yoga Vidya, tá? Encerramos agora, então, essa parte do estudo. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o sistema de meditação nos Yoga Sutras de Patanjali. Especialmente, vamos ver também a ética e a disciplina do yoga, tá? Agradeço a atenção de todos. Até mais.